Muda tudo, Jesus. Nós queremos voltar, Senhor, ao início, Jesus, que só o Senhor bastava. Queremos dizer que só o Senhor basta. É bom demais, Jesus, ter uma igreja onde tem uma tecnologia boa. Tem um fundo tão bonito aqui para sair nas gravações, Jesus. Mas nada disso, Jesus, nada faz sentido se o Senhor não for o nosso objetivo. Nós queremos te dar liberdade nesse lugar. Nos ajuda, Senhor, a te cultuar nessa noite. Nos ensina a te celebrar nessa noite. Nos ensina, Jesus, a nos alegrar na tua palavra. No nome de Jesus. Amém? Eu vim de bota, ficou meio mundo de gente tirando onda de mim. É nada, estavam me elogiando, só inveja. Mas Jesus mandou eu tirar. Aleluia. Meus irmãos, hoje nós vamos falar o tema da ministração. Aleluia. Palavra pura e simples. Palavra pura e simples. É engraçado que quando eu mesma me escalei para ministrar hoje, eu tinha outros planos. O Senhor falou comigo com tanta coisa, mas aí quando foi essa semana Ele mudou tudo. Estar na dependência de Deus é muito difícil, sabia? Mas vale a pena todos os minutos. Aleluia. Hoje nós vamos falar e ouvir sobre uma visão que um grande homem de Deus teve. E ele teve uma visão tão profunda e tão gigantesca que eu acredito que as palavras jamais conseguiriam descrever o que realmente ele viu. Estou falando de um irmão nosso chamado João. Ele estava na ilha de Patmos. E o Senhor entregou para ele um livro da Bíblia todinho. Que em algumas Bíblias talvez está escrito o nome Livro da Revelação. Em outros vai estar escrito Apocalipse. Talvez alguns de nós aqui ainda não leu esse livro. Mas hoje chegou o dia de nós conhecermos esse livro. Porque esse livro, ele fala nada mais, nada menos do que a volta do meu amado. Tudo que irá acontecer antes dele chegar. E descreve o meu amado. Aleluia. Quantos trouxeram Bíblia? Você que não trouxe a Bíblia, talvez você é moderna, como uma amiga minha, ela disse assim, eu sou jovem, minha Bíblia é no telefone. Amém. Mas se eu falar uma coisa para você, adquira uma Bíblia, você que só tem a Bíblia no telefone. Não é pecado não, viu, ter a Bíblia no telefone. Pelo contrário, é bênção. Tá? Mas adquira uma Bíblia. Se você é um estudioso da palavra, ou você é curioso no que tem na palavra, procure uma Bíblia de estudo. Viu? Tem umas Bíbliazinhas simples, que é um investimento bom. Mas tem uma Bíblia de estudo, que é um investimento melhor ainda. Invista. Amém? Todas as pessoas que estudam a Bíblia, pelo menos no curso de obreiro, nós somos indicados a ter pelo menos 3 tipos de Bíblia. A primeira é a King James.
A segunda é a Almeida Revista e Corrigida. E a outra é a Nova Tradução da Linguagem de Hoje. Essa Nova Tradução da Linguagem de Hoje nada mais é, para nós, do que uma forma da gente falar nessa Bíblia mais atual, entendeu? Mas eu quero dizer para você que a Bíblia, às vezes você vai encontrar diferenças, viu? E está tudo bem, você encontrar uma palavra diferente dessas 3 Bíblias. Mas é porque a Bíblia antes ela foi escrita em aramaico, hebraico, grego, traduzido para o latim, e aí começou a ser traduzido para outras línguas. Então, algumas palavras, sim, tem tradução, mas outras palavras são expressões, outras frases são algum tipo de expressão, algum tipo de comparação, né? E não existe tradução. Nós vamos simplesmente adequar. Um exemplo, aqui no Brasil, se nós disser assim, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Para nós significa o quê? Insistência, não é isso? Mas essa nossa tradução, nós vamos encontrar em outras línguas, vai ficar totalmente desnorteado. Então, talvez você encontre algumas palavras diferentes. Mas hoje nós vamos ler na Nova Tradução da Linguagem de Hoje. E eu quero que você abra a sua Bíblia. Se você tem no telefone, você vai colocar na Nova Tradução da Linguagem de Hoje. Esse aplicativo tem como você mudar a tradução, tá? Apesar de que a minha favorita é a Almeida Revista e Corrigida. É a minha favorita. Então, adquira uma Bíblia, tá? Você pode trazer a sua Bíblia no telefone tranquilo, mas adquira uma Bíblia. De estudo, então, rapaz, céus abertos. Aleluia. Livro da Revelação, ou Apocalipse, capítulo 1. Todos encontraram? Último livro, tá? Nós vamos começar do 1, versículo 3. Olha, essa aqui diz assim, ó. Pode colocar na telão também. Fique feliz quem lê este livro. E feliz aqueles que ouvem as palavras dessa mensagem profética e obedecem o que está escrito nesse livro. Pois está perto o tempo que todas essas coisas acontecerão. Eu vou ler aqui porque a letra aqui é pequena. Depois dos 40, a beleza aumenta. No caso aqui aumentou 1 grau aqui e 1,5 grau aqui. Essa Bíblia é do meu filho. A letra é pequena. Mas eu gosto da tradução que diz assim, ó. Bem-aventurado aqueles que leem as palavras deste livro. Meu Deus. Quero dizer para todos vocês que estão aqui hoje, somos bem-aventurados em ouvir o que essa palavra tem para nós. Amém? Eu quero dizer para você que hoje a palavra será simples e pura. Foi isso que Jesus mandou. Aí se você não gostar, você fala com ele. Amém? Feliz quem lê este livro e feliz aqueles que ouvem as palavras dessa mensagem profética. Me ajude enquanto nós estivermos lendo. E obedecem o que está escrito neste livro, pois está perto o tempo de todas essas coisas acontecerão. Ellen? Eu, João, escrevo às 7 igrejas que estão na província da Ásia. Tem pena não, Ellen. Que a graça e a paz lhe sejam dadas da parte de Deus, aquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono e da parte de Jesus Cristo, a testemunha fiel.
seu Filho, que foi ressuscitado e que governa os reis do mundo inteiro. Ele nos ama e pela sua morte na cruz nos livrou dos nossos pecados e fez de nós um reino de sacerdote, a fim de servirmos ao seu Deus e Pai. A Jesus Cristo sejam dados glória e o poder para todos sempre. Amém. Olhem, Ele vem com as nuvens. Todos o verão, até mesmo os que atravessaram com a lança. Todos os povos do mundo chorarão por causa dele. Certamente será assim. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que é, que era e que há de vir. Eu sou João, irmão de vocês, e unido com Jesus, tomo parte com vocês no reino e também em aguentar sofrimento com paciência. Eu estava na ilha de Patmos, para onde havia sido levado por ter anunciado a mensagem de Deus. E a verdade de que Jesus revelou. No dia que do Senhor fui dominado pelo Espírito de Deus e ouvi atrás de mim uma voz forte, como o som de uma trombeta, e que me disse: escreva num livro o que você vai ver. Mande este livro às igrejas que estão nessas 7 cidades: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Eu virei para ver quem falava comigo, e eu vi 7 candelabros de ouro. No meio deles estava um ser parecido com um homem vestido com uma roupa que chegava até os pés, e com uma faixa de ouro em volta do peito. E os seus cabelos eram brancos como a lã e como a neve, e os seus olhos eram brilhantes como fogo, e os seus pés brilhavam como bronze refinado na fornalha e depois polido, e a sua voz parecia como um barulho de uma grande cachoeira, e outras versões diz com um barulho de muitas águas. Na mão direita ele segurava 7 estrelas, e da sua boca saiu uma espada afiada dos 2 lados, e o seu rosto brilhava como o sol do meio-dia. Quando eu o vi, caí aos seus pés como morto. Porém ele pôs a mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Eu quero que você não somente escute, mas eu quero que você entre no que Deus tem para nós hoje. Eu sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo. Para todo sempre. Tenho autoridade sobre a morte e sobre o mundo dos mortos. Portanto, escreva as coisas que você vai ver. Tanto as que estão acontecendo agora, como as que vão acontecer depois. O sentido secreto das 7 estrelas, você viu na minha mão direita, e os 7 candelabros de ouro é este. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Ao anjo da igreja de Éfeso escreva o seguinte: talvez hoje você é a igreja de Éfeso. O Senhor disse: esta é a mensagem daquele que está segurando as 7 estrelas na mão direita e aquele que anda no meio de 7 candelabros de ouro. Eu sei o que vocês têm feito. Sei que trabalham muito e aguentam sofrimento com paciência. Sei que vocês não podem suportar pessoas más. E eu sei que puseram à prova o que vocês dizem aos apóstolos, mas não são. E assim vocês descobrirão que eles são mentirosos. Vocês aguentam a situação com paciência e sofreram por minha causa, sem desanimarem. Porém, tem uma coisa contra vocês: é que agora vocês não me amam como me amavam no princípio. Lembre do quanto vocês caíram. Arrependa-se dos
seus pecados e faça o que vocês faziam no princípio. Se não, se arrependerem, eu virei e tirarei o candelabro de vocês do seu lugar. Mas vocês têm ao seu favor isto: odeiam aos nicolaítas, fazem como eu também odeio. Deixa eu explicar para você rapidinho o que é nicolaíta antes de nós terminar. Aleluia. Os nicolaítas eram um grupo de pessoas que estavam ensinando tudo o contrário do que Jesus tinha feito. Era um tipo de grupo herege, heresias. Eles tiravam do contexto do que Jesus tinha ensinado, eles eram contra o que Jesus tinha ensinado. Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouça o que o Espírito de Deus diz à igreja. Aos que conseguirem vitória, eu darei o direito de comerem a fruta da árvore da vida, que desce do jardim que cresce no jardim de Deus. Ao anjo da igreja Esmirna, escreva o seguinte: essa é a mensagem daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Eu sei o que vocês estão sofrendo. Sei que são pobres, mas de fato são ricos. Sei como aqueles que afirmaram que são judeus, mas não são. Falam mal de vocês. Eles são um grupo que pertence a Satanás. Não tenham medo do que vocês vão sofrer. Escutem, o diabo vai pôr na prisão alguns de vocês, para que sejam provados e sofram durante 10 dias. Sejam fiéis, mesmo que tenham que morrer. E como prêmio da vitória, eu lhe darei a vida. Portanto, se vocês têm ouvido para ouvir, então ouça o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Aqueles que conseguiram a vitória não sofrerão o castigo da segunda morte. Ao anjo da igreja de Pérgamo, escreva o seguinte: essa é a mensagem daqueles que têm espada afiada dos dois lados. Eu sei que vocês moram aí, onde está o trono de Satanás. Vocês são fiéis e não abandonaram a fé que têm em mim. Até mesmo quando Antipas, minha testemunha fiel, foi morto aí em Pérgamo, onde Satanás mora. Mas tem algumas coisas contra vocês. Há entre eles alguns que seguem o ensinamento de Balaão, que mostrou a Balaque como fazer com que o povo de Israel pecasse, dizendo que os israelitas deveriam comer alimentos oferecidos a ídolos e cometer imoralidades. Pode continuar. Assim também estão entre vocês alguns que seguem ensinamentos nicolaítas. Cadê a musiquinha do fundo? Arrependam-se. Se não, eu logo irei até aí, com a minha espada, que sai da minha boca, lutarei contra essa gente. Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouça o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Aos que conseguirem a vitória, eu darei maná escondido. E cada um deles darei uma pedra branca, na qual está o Espírito, escrito um nome novo, que ninguém conhece, a não ser quem o recebe. Pode continuar. O anjo da igreja de Tiatira, escreva o seguinte: esta é a mensagem do Filho de Deus, que tem olhos que brilham como fogo e os pés brilhantes como um bronze polido. Eu sei que vocês estão fazendo. Sei que têm amor, são fiéis, trabalham e aguentam sofrimento com paciência. E eu sei que vocês estão fazendo mais agora do que no princípio. Porém, tem uma coisa contra vocês. É que toleram Jezabel. Jezabel, Velho Testamento, uma mulher que se levantou
todos os profetas de Deus. Ela mandava executar. O Senhor está falando dessa igreja. Vocês toleram Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Ela leva os meus servos para o mau caminho, ensinando-os a cometer imoralidade sexual e a comerem alimentos que foram oferecidos aos ídolos. Eu lhe dei tempo para abandonar os seus pecados, porém ela não quer deixar a imoralidade. Portanto, eu a jogarei numa cama, onde ela e os que com ela cometem adultério sofrerão horrivelmente. Farei isso agora, a não ser que eles se arrependam das coisas más. Volta. E fizeram das coisas más que fizeram junto com ela. Ainda dá tempo. Matarei os seguidores dela, e então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que conhece os pensamentos e o desejo de todos. Eu pegarei cada um de vocês de acordo com o que tiver feito. Porém, em Tiatira, o resto de vocês não seguiu esse mau ensinamento. Vocês não aprenderam o que alguns chamam de os segredos profundos de Satanás. Eu afirmo que não porei nenhuma carga sobre vocês. Aleluia! Mas, até que eu venha, guarde bem aquilo que vocês têm com vocês. Aos que conseguirem a vitória e continuarem a fazer até o fim a minha vontade, eu darei a mesma autoridade que recebi do meu Pai. Você tem ideia do quão forte essa palavra? Autoridade sobre as nações, para governá-las como uma barra de ferro e quebrá-las em pedaços, como se fosse pote de barro. Eu lhe darei a estrela da manhã. Pode continuar, meu amor. Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir. Eita, mas Deus gosta de falar isso, né? Você que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O anjo da igreja de Sardes escreve o seguinte: esta é a mensagem daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Ele sempre se apresenta novamente. Eu sei o que vocês estão fazendo. Vocês dizem que estão vivos, mas de fato estão mortos. Acordem, fortaleçam aquilo que ainda está vivo, antes que morram completamente, pois sei o que vocês fizeram. Não está ainda de acordo com aquilo que o meu Deus exige. Portanto, lembre-se do que aprenderam e ouviram. Obedeçam e se arrependam. Se não acordarem, eu os atacarei de surpresa como um ladrão, e vocês não ficarão sabendo nem mesmo a hora da minha vinda. Mas algum de vocês, de Sardes, tem conservado limpas as suas roupas. Vocês andam comigo, vestidos de roupas brancas, pois merecem esta honra. Aqueles que conseguirem a vitória serão vestidos de branco. E eu não tirarei o nome dessas pessoas do livro da vida. Eu declararei abertamente na presença do meu Pai e dos seus anjos que elas pertencem a mim. Diga assim: eu vou estar lá. Eu vou estar. Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouça o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Ao anjo da igreja de Filadélfia escreva o seguinte: esta é a mensagem daquele que é santo e verdadeiro. Ele tem a chave que pertencia ao rei Davi. Quando ele abre, ninguém fecha. E quando ele fecha, ninguém abre. Eu sei o que vocês estão fazendo.
Eu sei que tem pouca força. Vocês têm seguido os meus ensinamentos e têm sido fiéis a mim. Eu abri diante de vocês uma porta que ninguém pode fechar. Escutem. Quanto àquela gente que pertence a Satanás, aqueles mentirosos que afirmam que são judeus, mas não são, eu farei com que vocês venham e caiam de joelhos diante de vocês. E todos eles saberão que eu amo vocês. Vocês têm obedecido a minha ordem para aguentar o sofrimento com paciência. Por isso, eu os protegerei no tempo da aflição que virá sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os povos da terra. Eu venho logo. Guarde o que você tem, para que ninguém roube de vocês o prêmio da vitória. A pessoa que conseguir a vitória, eu farei com que ela seja uma coluna no templo de Deus. E essa pessoa nunca mais sairá dali. Eu escreverei nela o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que virá do céu, da parte do meu Deus. E também escreverei nela o meu novo nome. Portanto, se vocês têm ouvido para ouvir, então ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao anjo da igreja de Laodiceia, escreva o seguinte: esta é a mensagem do Amém, da testemunha fiel e verdadeira, daquele que por meio de quem Deus criou todas as coisas. Eu sei que vocês têm feito. Eu sei que vocês não são frios e nem são quentes. Como gostaria que fosse ou uma coisa ou outra. Mas, porque são apenas mornos, nem frios e nem quentes, vou logo vomitá-los com a minha boca. Vocês dizem: somos ricos, estamos bem de vida e temos tudo o que precisamos. Mas não sabem que são miseráveis, infiéis, pobres, nus e cegos. Portanto, aconselho que comprem de mim ouro puro, para que sejam de fato ricos. E comprem roupas brancas, para se vestir e se cobrir a sua nudez vergonhosa. Comprem também colírio para os olhos, a fim de que possam ver. Eu corrijo e castigo todos os que amo. Portanto, levem as coisas a sério e se arrependam. Escutem, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e nós jantaremos juntos. Aos que conseguirem a vitória, eu darei o direito de sentarem ao lado do meu trono. Assim como eu consegui a vitória e agora estou sentado ao lado do trono do meu Pai. Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Amém? Só um minutinho. Quando ele descreve essas igrejas, se você prestar bem atenção, em pelo menos 2 delas você se encaixou. Se você não se encaixou hoje, mas um dia você se encaixou. Existe uma área na nossa vida que frequentemente precisamos estar em alerta. Eu fico imaginando esse cara ouvindo tudo isso.
Quando ele olha para trás, ele vê candelabros e um homem com estrela na mão. Talvez ele se perguntou assim, será que eu estou ficando doido? Quantas vezes quando Deus fala com a gente diz assim, será que eu estou ficando doido? Meus irmãos, a palavra ela é pura e simples. Pura e simples. Precisamos voltar a ser desesperados pelo conhecimento da palavra. Urgentemente. Urgentemente. Infelizmente, vivemos na geração em que é muito fácil, rapidinho, só botar no Google para tu saber o versículo. Lide está errado. Meu irmão, se tu ralear a Bíblia, não está errado, não. Agora, tu só faz assim, aí está errado. Infelizmente, chegamos ao ponto de que é muito mais fácil eu chegar no culto e ter a explicação de toda a palavra do que eu me debruçar por cima da palavra e dizer, olha Jesus, eu não saio daqui enquanto o Senhor não falar comigo. Eu lembro que quando o Espírito Santo me deu uma palavra chamada, eu sou feita de madeira de acácia. Eu não estava sofrendo não, viu, meus irmãos? Eu não estava passando por prova, não. Foi um tempo muito bom da minha vida, inclusive. Mas quando eu cheguei na descrição da Arca da Aliança, na descrição dos móveis do templo, Velho Testamento, viu? Que não tinha, eu falei, oxe, por que Deus não botou outra madeira? Tinha alguma madeira nobre nesse tempo. Eu passei 25 dias. Eu só lia esse versículo, esse capítulo, na verdade. Eu só lia isso e eu pesquisava. Na época, eu não tinha Bíblia de estudo. Apesar de que a Bíblia de estudo é muito bom. Mas eu fui atrás de quê? Eu fui atrás de estudos sobre isso. É muito fácil eu botar bem aqui no YouTube uma mensagem pronta e eu ouvi. Está errado não, mas tu só vê assim. Qual foi a última vez que nós paramos e dizemos assim, Senhor, eu não saio daqui enquanto eu não entender isso aqui. Eu fico imaginando Paulo, João, perdão aí, quem está gravando aí é o irmão João, viu? É o John. O irmão João, vendo tudo aquilo, vendo tanta coisa acontecendo. Depois disso aqui, aí mostra muitas coisas, meus irmãos. Eu quero que você leia em casa quando você chegar. Fala sobre guerras. Muitas vezes ele fala sobre, em algumas Bíblias vai estar escrito que é uma besta que luta contra um homem. Depois tem outras que fala que é um monstro. Só muda o termo. E você vê nitidamente, o anticristo destruindo, digamos assim, vencendo a igreja do Senhor. Só que aqueles que estiverem realmente alicerçados, fincados, enraizados na palavra, esses estarão em pé até o grande dia. E eu vou falar uma coisa para vocês. Eu estou ansiosa pelo grande dia, porque eu tenho tanta saudade do céu.
tanta saudade do céu. E desde o dia em que eu realmente, escute bem a palavra, desde o dia em que eu realmente entreguei a minha vida de verdade para Jesus, que eu fui selada por Ele, que eu sei que Ele me encontra, que de longe Ele vê. Aquela ali é a Lidiane, doida, só vive pulando na igreja, gritando, moço do céu. Aí Deus vai dizer assim, é ela mesma, olha lá os pulos. Aí talvez você diga, Lídia, eu não sou de pular, mas não se preocupe não, que o Senhor conhece teu selo também. Parece estranho, mas o que entrou dentro do meu coração, assim, que mesmo assim que eu fiquei, meu Deus, é isso mesmo que Jesus fez comigo. Quem aqui já viu quando é que ferra um gado? Você que não é fazendeiro, seja. Estou brincando. Como é que ferra um gado? Vou te dizer como é que ferra um gado. Ele não vai querendo não, viu? Ele não vai querendo não. Ele entra numa porteirinha bem fininha, bem pequenininha assim, um camisinho bem pequenininho. Ele é empurrado para colocar. Nós não queríamos ser crente não. Nós não queríamos não. Mas nós percebemos que não tinha outra saída se não fosse Jesus. E aí, aquele ferro, ele vem vermelhinho para a pele do boi. Sabe por que ele vem vermelhinho? Está pegando fogo. E ele é marcado. E dói. Quem tem pena de gado não pode não, viu? Foi isso que Jesus fez conosco. Porque quando Ele nos selou, teve um contrato para a eternidade. Jesus, eu vou viver para Ti. De longe, o Senhor vai avistar e você vai me reconhecer, Senhor. E morrer para o mundo dói. Sabe por quê? Porque a nossa carne grita pelo pecado. Mas eu quero te dizer que todos os dias, quando eu decido me aproximar de Jesus, me afastar do pecado, vai me tornando cada vez mais forte em Deus. E o pecado não me atrai mais. Não me atrai mais. E a frieza não me consome mais. E a imoralidade não me atrai mais. E a idolatria não me atrai mais. E a curiosidade pelo mundo não me atrai mais. Não me atrai. Ei, ouça o que o Espírito diz a você, igreja. A você. Ei, Mateus, acabou. É para você. Não é à toa que o nome desse livro em outras traduções é Revelação. Quem aqui gosta de uma revelação? Menino, eu gosto quando um profeta está. Menino, que o profeta entrega a palavra. Eu já começo aqui na minha mente. Ei, Senhor. Senhor. Tem aquele negócio que é só nós dois que sabe. Ei, Senhor, me responde. Eu boto é quente, Deus. Eu boto tão quente que eu lembro.
Tem uma amiga minha que é profeta, que uma vez eu estava aqui comigo, Senhor, fala com ela, Jesus, fala com ela, fala com ela. Aí de repente ela chegou para mim e disse assim, mulher, Deus não tem nada para te entregar hoje não, fica na tua. Eu, meu Deus. Mas eu não dou brecha não. E tu que gosta de revelação, assim como eu, que eu gosto quando Deus fala mesmo, é assim, sabe aquele negocinho que só eu e Deus sabe, mais ninguém. Ei, meu macho bom. Está aqui a revelação. Talvez alguns de nós aqui nessa noite nunca tinham lido o livro de Apocalipse. Sabe por quê? Porque a gente tem medo. Medo. Medo porque há correções para as igrejas e nós estamos numa delas. Medo porque diz que é o fim do mundo, não é não? Moço, mas já começa assim, ó. Bem-aventurado aquele que lê essas palavras. Bem-aventurado você que lê essa palavra. Bem-aventurado. Jesus quer que nós possamos viver essa revelação. Eu quero que você coloque agora no capítulo 21. Nós pulamos, tu viu? Esse pedacinho aí que nós pulamos, quando tu chegar em casa, tu vai devorar essa palavra e vai dizer, ei Jesus, o que o Senhor tem para mim? Sabe a coisa que eu mais amo em Jesus? É porque Ele tem uma palavra sim para a igreja, mas tem palavras que é específico para nós, para ti. E uma coisa que eu acho maravilhosa quando Deus usa um profeta, provavelmente tu já sentiu isso. Quem escuta Deus, geralmente é assim, ó. Deus falou já contigo. Deus já falou. Aí tu fica assim, aí eu estou ouvindo Deus ou eu estou me ouvindo? Senhor, confirma. Aí de repente chega uma pessoa que não tem ideia do teu nome e fala exatamente o que Deus já havia falado contigo. E isso é revelação. E o Senhor está confirmando o que Ele já falou contigo. E todas as pessoas que seguirem o que essa palavra diz, todas essas igrejas que ao ouvirem o que o Espírito diz à igreja, se arrependerem, voltarem para o caminho, terem uma vida diante de Deus. Capítulo 21. Versículo 1 em diante. Amém? Diz assim, eu vou ler bem aqui nessa Bíblia agora, que agora está limpo aqui. Então eu vi um novo céu e uma nova terra. O primeiro céu e a primeira terra desapareceram, o mar sumiu. Eu vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu, e ela vinha de Deus, enfeitada e preparada, vestida como uma noiva, que vai se encontrar com o noivo. Ouvi uma voz forte que vinha do trono, a qual disse, agora a morada de Deus está entre os seres humanos. Deus vai morar com eles e eles serão o povo dele. O próprio Deus estará com eles. E eles será. E será o Deus dele. Ele enxugará. Escuta isso. Ele enxugará dos olhos todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Todas as coisas velhas se passaram. Aquele que estava sentado no trono disse, agora faço nova todas as coisas. E também disse, escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e merecem confiança. E continuou, está tudo feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tem sede, darei água para beber, de graça, da fonte da vida.
Aqueles que conseguirem a vitória receberão de mim este presente. Eu serei o Deus dele e eles serão meus filhos. Mas os covardes e traidores, que cometeram pecados nojentos e assassinatos imorais, que praticaram feitiçaria, os que adoraram ídolos e todos os mentirosos, o lugar dessas pessoas é um lago onde o fogo queima o enxofre, que é a segunda morte. Um dos 7 anjos, que tinha as 7 taças cheias das últimas pragas, veio e disse: venha e eu lhe mostrarei a noiva e a esposa do Cordeiro. Então o Espírito de Deus me dominou e o anjo me levou para a montanha grande e muito alta e me mostrou Jerusalém, a cidade santa que descia do céu e que vinha de Deus, brilhando com a glória de Deus. A cidade brilhava como uma pedra preciosa, como jaspe, clara de cristal. Ela era cercada de uma muralha muito alta e grande, com 12 portões guardados por 12 anjos. Nos portões estava escrito o nome das 12 tribos de Israel. Capítulo 22. Versículo 6. Então o anjo me disse: essas são as palavras verdadeiras que merecem confiança. O Senhor Deus me deu um espírito aos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos que essas coisas precisam acontecer. Escutem, diz Jesus: venho logo. Felizes são os que obedecem às palavras proféticas deste livro. Amém? Aleluia! Meus irmãos, vocês não precisam de ninguém explicando a palavra bem aqui na frente, não. A palavra ela é pura e simples.